Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta sexta-feira, 26 de fevereiro, com as principais notícias da pecuária brasileira. O Brasil vai ganhar na semana que vem um livro de extraordinária importância para a pecuária nacional, que desde já o amigo fazendeiro deve anotar, que é o Nelore e outros zebuínos, avaliação visual, criação e manejo. Escrito por duas das mais importantes personalidades da história do setor no país, os engenheiros agrônomos Dr. Fausto Pereira Lima e doutora Maria Pereira Lima, a obra traz informações da maior serventia para quem quer aumentar ainda mais a eficiência e a produtividade do zebu brasileiro, que há muito tempo é o melhor do mundo, graças ao trabalho de mentes brilhantes, como os dos seus dois autores. E quem tem mais história para contar sobre esse assunto é o nosso editor Sidney Maschio. Boa noite, Sidney, seja bem-vindo ao trabalho. Boa noite, Vinícius, muito boa noite para todo mundo. Depois de levar quase uma semana para ir na Santana e voltar de lá, trazendo a cabeceira de uma boiada cuiabana, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV armou a rancharia na beira da freguesia e está chamando agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras para participar da nossa função novidadeira do dia. Pois é, o doutor Fausto e a doutora Maria Lúcia, pai e filha, que são muito conhecidos no Brasil inteiro e também lá no estrangeiro, fazem parte de duas gerações de uma família quase que inteiramente dedicada ao progresso da pecuária brasileira, com uma história extraordinária de trabalho, de estudo, de pesquisa científica, enfim, de vivência e de sabedência na nossa atividade. Pois então, sendo desnecessário aí ficar esticando muito a apresentação, é com imensa satisfação e grande honra que a gente está recebendo hoje, aqui no nosso arranchamento eletrônico, a visita da doutora Maria Lúcia, que vai participar do programa falando interneticamente ao vivo, diretamente de Ribeirão Preto, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, doutora Maria Lúcia. Muito obrigado pela sua gentileza e consideração. Seja muito bem-vinda e faça o favor de se sentir à vontade. Boa noite, Sidney. Obrigada pelo convite. É uma honra para a gente. Maria Lúcia, antes de falar das outras coisas, né? Como é que está o doutor Fausto, hein? Ele está ótimo, super animado. Esses tempos de pandemia não está fácil, né? Isolamento para ele está nas mídias sociais, mas está ótimo, super animado. Que bom. Bom, então eu vou aproveitar a ocasião, viu, Maria Lúcia, para mandar então um grande abraço, né, para o doutor Fausto, que certamente deve estar aí na frente da televisão escutando a nossa falação, e já deixar mais ou menos assim combinado, viu, doutor Fausto, de que assim que o senhor puder, a gente fazer uma prosa aqui na televisão também, né? Tá certo? Marca aí na caderneta, então, para não esquecer. Bom, Maria Lúcia, para quem não sabe, se é que tem alguém que não saiba direito a história, né? Resumidamente, o que o doutor Fausto representa para a pecuária brasileira? Sidney, ele está te mandando um grande abraço também, viu? E a todos os ouvintes. Obrigado. Ele tem uma participação na segunda metade do século passado, bastante importante, porque ele, no início da década de 60, ele foi pesquisador no Instituto de Zootecnia, numa época em que o zebu estava começando a ser estudado e se desenvolver. E ele sempre acreditou muito no zebu. E depois, com o advento dos julgamentos em exposições agropecuárias, que era a forma de escolher reprodutor na época, e todo o trabalho e dedicação, décadas seguidas, então ele ficou muito conhecido. E pelo olho clínico dele, ele é muito reconhecido como um grande conhecedor de zebu do Brasil. E agora, uns tempos atrás, a gente escutou do pessoal do México, da Costa Rica, que ele é o maior conhecedor de zebu da América Latina. Deve ser mesmo, com certeza. Agora, Maria Lúcia, como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, hein? Olha, a gente ministrava palestras, meu pai ministrando muitas palestras e as pessoas pedindo para a gente colocar os ensinamentos sobre avaliação visual,
e melhoria de produtividade num livro. E os familiares também começaram a pedir, não, precisa deixar um livro escrito, e um livro didático, para as pessoas poderem usar, ir para o curral e saber o que olhar na vaca, saber o que olhar no touro, escolher os tourinhos, aprumo e etc. Nossos familiares, né, também deram incentivo. A minha mãe foi uma grande incentivadora, e se a gente desanimava, ela falava, não, vamos continuar. E aí chegamos no fim da obra. Maria Lúcia, como é que era o padrão do gado brasileiro quando o Dr. Fausto começou a trabalhar e estudar com o zebu? Então, meu pai estudou na Exalc na década de 50, quando o padrão de produção era taurino. Eram os taurinos que eram a esperança de produção em zootecnia. Aliás, nas décadas anteriores, teve muita tentativa de importação de taurino da França, da Inglaterra, para melhorar a produção do gado no Brasil. Alguns poucos professores diziam que o zebu era ruim, sim, mas que tinha genes capazes de ser aglutinados, que são os genes de produtividade. E o zebu era capaz de ser melhorado. E depois, com toda a história do Izê de Sertãozinho, isso foi provado, né? Então, era uma época que o zebu não era acreditado. E quando você começou a trabalhar com gado, como é que era a realidade da pecuária nacional? Eu comecei a trabalhar, então, selar cavalo e ir no pasto buscar boi, eu tinha 10 anos. E isso, então, é década de 70, década de 80. E o meu pai me levava muito nas viagens. Como eu era muito engajado com essa coisa de fazenda, né, que sempre gostava muito, então eu viajei muito. E o que eu vi nessa época foram as aberturas das fazendas. Então, derrubava-se a mata, plantava-se o capim, e a hora que estava sendo formado o pasto, soltava-se uma vacada na estrada boiadeira, e foi uma época de ocupação, né, Sidney? A época de ocupação do território brasileiro. Então, foi quando abriu Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, abriu as fronteiras de Goiás, que ali estava muito em volta da capital só, e aí Tocantins, Pará, enfim. Então, o que a gente assistiu nesse meu começo foi uma fase de ocupação. Não tinha assim, uma preocupação com produtividade, com desfrute, com melhoramento genético. Aí eu não, na época que eu estudei, não era isso. Já na agricultura, sim, mas na pecuária, não. Agora, Maria Lúcia, o que é que as rolinhas da Fazenda Velha têm a ver com o melhoramento do gado zebuíno brasileiro, hein? A história das rolinhas está lá no livro. O meu pai sempre foi muito observador, né? Quando ele era menino, muito novo, ele observava tudo nos animais e observava as rolinhas. E as rolinhas, elas tinham a mesma plumagem de hoje, e elas colocavam 2 ou 3 ovos, chocavam e criavam os seus filhotes. E é exatamente a mesma rolinha de hoje. Com o zebu não aconteceu isso. Com o zebu daquela época era muito improdutivo, mais prolífico. Era um gado que principalmente o Nelore, né, que se multiplicava. Mas com o advento do progresso do melhoramento genético, seja escolha de touros na avaliação visual, na década de 60, 70, 80, 90, ou dos programas de melhoramento genético, houve um progresso genético muito importante. Então, a lição que as rolinhas dão para a gente é que se os acasalamentos não forem feitos com um propósito genético, com um propósito de melhoria, então, se quer melhorar um peso à desmana, se quer melhorar a fertilidade das vacas, enfim,
e tiver um manejo e um progresso genético para isso, os bovinos vão ficar igual às rolinhas, iguaizinhos 80, 90 anos depois. Que lição muito interessante essa, né? Bom, Maria Lúcia, agora, quando e como vai ser feito o lançamento do livro e como é que a gente faz para comprar, né? Então, o lançamento do livro vai ser no dia, terça-feira que vem, no dia 2 de março, às 19 horas, numa live com o Fala Carlão. Fala Carlão é no YouTube e nas mídias sociais. Então, para a gente vai ser um grande dia. E o grande apoiador do livro é a FUNEP, da Unesp de Jaboticabal. Para comprar o livro, tudo é virtual, tudo é 100% online ou no WhatsApp. Então, para comprar o livro, é na livraria.funep.org.br. Então, lá está disponível para venda. Repete para a gente então, Maria Lúcia. É livraria.funep.org.br para adquirir o livro. E o lançamento vai ser no Fala Carlão, no YouTube, no dia 2, terça-feira que vem, às 19 horas. Muito bom. Maria Lúcia, eu queria dar os parabéns para você, para o Dr. Fausto, pela iniciativa de escrever esse livro, que é extremamente interessante, é fundamental, já entra na biblioteca dos livros indispensáveis para quem trabalha com gado no Brasil. Mandar um grande abraço para você e outro abraço para o Dr. Fausto, e a gente já fica marcado, viu, Dr. Fausto? Quando puder, a gente vai prosear aqui também com o senhor para falar desse livro, das suas experiências de vida, que são muito interessantes. Obrigado, viu, Maria Lúcia? Grande abraço para você e até a próxima. Obrigada a você. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, viu, Sidney? E daqui a pouco você volta com o fechamento do mercado do boi gordo. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com as informações do mercado de insumos com o pessoal da Scott Consultoria. Até já! E estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. Agora você confere a análise do pessoal da Scott Consultoria sobre o mercado do milho, que vem registrando altas diárias. Acompanhe. Começo aqui destacando, então, na região de Campinas, em São Paulo, a referência ao redor de R$ 87,00 por saca de 60 quilos, sem considerar o frete. No acumulado de fevereiro, a gente tem um aumento de 2,4% no preço do cereal e, em relação a fevereiro do ano passado, o milho está custando 64,2% mais este ano, né? Destacando que as altas ocorreram aí principalmente na segunda quinzena do mês, e os principais fatores foram as chuvas em grandes volumes em algumas regiões produtoras de milho de verão, né, de primeira safra, atrasando a colheita, e também a gente tem visto aí atraso na colheita da soja e, consequentemente, na semeadura do milho de segunda safra, né, gerando aí incertezas e especulações com relação à produção. Outro ponto importante foi o dólar valorizado. A gente viu aí nos últimos dias, né, nessa segunda quinzena de fevereiro, a cotação da moeda norte-americana entre 5,40, chegando até próximo de R$ 5,50 por dólar. Então, o câmbio valorizado impacta diretamente nos preços do milho e também da soja de maneira geral, né? E outro ponto importante foram as exportações em bom ritmo, né? Então, com atraso na colheita da soja, a gente tem uma menor disponibilidade de soja, e o que a gente viu aí foi em janeiro e também agora em fevereiro, bons volumes embarcados de milho, né? Lógico, volume gradualmente diminuindo, o que já era esperado, mas ainda assim, na comparação anual, a gente tem aí, em fevereiro, até a terceira semana, 57,9 mil toneladas embarcadas por dia, e esse volume é 3,1 vezes maior em relação ao volume médio embarcado em fevereiro do ano passado, né? Então, esses três fatores têm dado sustentação para os preços aqui no mercado interno, mesmo com o avanço da colheita da primeira safra ou safra de verão de milho no país, né? Expectativas para o curto e médio prazo, a gente trabalha com expectativa de um mercado firme, altas nos preços não estão descartadas, né? Principalmente aí caso o câmbio se mantenha firme e a gente siga aí com atrasos, com dificuldade de avançar com a colheita, principalmente da safra de verão e o plantio da segunda safra de milho, né? Então, atenção ao câmbio, atenção ao clima e o avanço aí da colheita da safra de verão e semeadura da segunda safra no país, né? É lógico que o mercado poderá ficar mais frouxo aí a partir de março, abril, se confirmado, né, as boas expectativas com relação à segunda safra de milho e com formações também mais consolidadas já
passado esse período aí mais crítico de semeadura da segunda safra, né? Então, por hora, por curto e médio prazo, a gente trabalha com um cenário de preços andando de lado e não estão descartadas aí altas pontuais a depender principalmente do câmbio e da evolução do avançar aí da colheita da safra de verão. Então, caso também, só destacando aqui, né, que caso a gente tenha uma situação mais adversa com relação à segunda safra, a gente pode ter também um cenário de preço voltando a subir com mais força nesse período que eu falei, entre março e abril. Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Os frigoríficos de Mato Grosso usaram apenas 45% da capacidade em janeiro. É o menor valor em 3 anos. Segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, os motivos são a queda do consumo e a oferta restrita de animais para abate. A previsão do IMEA é de que a baixa utilização continue também em fevereiro. E vamos para mais um intervalo? Na volta tem as informações do mercado do boi gordo, as cotações do dia e também o versinho caipira do nosso editor Sidney Maschio. A gente volta já já. De volta com Terra Viva DBO na TV. Agora o assunto é o comportamento do mercado do boi gordo. Quem tem as informações é o companheiro Sidney Maschio, que está de volta aqui no nosso rancho eletrônico. É com você, Sidney. Obrigado, Vinícius. E com o fevereiro estando agora arrematado, empacotado e devidamente guardado nos arquivos da história, o que tem para ser contado é que na nossa Praça Boiadeira, a sexta-feira fechadeira da semana aí, do mês, foi mais movimentada do que seria o normal. Mas, falando assim no geral do país inteiro, no final das contas, a balança até que ficou mais ou menos equilibrada, né? Conforme a gente tem falado aqui mais do que uma vez, o caso que está sendo passado é que, se por um lado o consumo acanhado empurra o carretão na descida do estradão, por outro, a extraordinária falta de gado terminado está puxando o mercado para o lado contrário, né? A respeito da carestia de mercadoria, naturalmente que daqui para frente vai ficar menos difícil para o dono do frigorífico esticar a sua programação de serviço, mas não muito, né? Porque com o retorno das chuvas e a recuperação do pasto, o pecuarista continua com muita força na negociação. Já na parte da demanda, com o avançamento do calendário, duas coisas podem ajudar a mudar em alguma medida a situação atual, sendo que a primeira é o pagamento do salário ao trabalhador empregado e a segunda é a recuperação acontecida na exportação. Enquanto isso, o comércio de carne sem osso no atacado completou agora 3 semanas embicado na descida da ribanceira, com o preço médio dos cortes comercializados registrando uma queda ligeira de 0,5% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já o mercado varejista do produto desossado andou em rumos desencontrados, com o valor médio subindo 0,8% em São Paulo e 1,1% no Paraná, enquanto no Rio de Janeiro o tombo foi de 0,1% e nas Minas Gerais de 0,5%. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 18 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que em 10 a arroba subiu e nas outras 8 ela caiu. E para dar sabedência dessa lista ao companheiro pecuarista, a gente pede novamente a interferência do nosso colega apresentador e jornalista Vinícius Marra. Acompanhe. A lista das derriçadas começa em Minas Gerais. No Triângulo Mineiro, o boi vale agora R$ 292,50 e a fêmea caiu para R$ 278 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Na região sul de Goiás, a queda foi só para a vaca, cotada a R$ 273. Em Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul, o boi escorregou e é vendido a R$ 280,50. A vaca também recuou no oeste de Santa Catarina e está sendo falada na base de R$ 251, no prazo de 20 dias. Seguimos para o Pará, que registrou queda em todas as praças pesquisadas. Em Marabá, o boi caiu para R$ 273 e a vaca para R$ 271. R$ 271 é quanto está custando a fêmea, também em Redenção e em Paragominas. A última queda do dia ocorreu no Rio de Janeiro, com o macho batendo os R$ 279,50 e a vaca caindo para R$ 263. Agora as altas desta sexta-feira.
No norte de Minas, o boi saltou para R$ 293,50 e a vaca para R$ 280,50. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a vaca arredondou os R$ 270. Alta geral no Rio Grande do Sul. Tanto na região oeste do estado quanto em Pelotas, o boi vale agora R$ 9,75 o quilo vivo, R$ 292,50 se a cotação fosse por arroba. A fêmea pulou para R$ 9,25 o quilo vivo, R$ 277,50 por arroba. Quem quiser comprar boi no sul da Bahia vai pagar no mínimo R$ 282,50 e R$ 273 pela vaca. No norte de Mato Grosso, mais uma valorização geral. O boi é vendido a R$ 286,50 e a fêmea a R$ 276. Mesmo valor para a vaca no sudoeste do estado, R$ 276. Já o boi saltou para R$ 287,50. Na capital Cuiabá, o macho está sendo falado na base de R$ 290,50 e a vaca a R$ 277. Alta dupla no oeste do Maranhão. A arroba do boi vale R$ 272 e a da vaca R$ 257. A nossa lista termina com mais uma alta para o boi, no norte de Tocantins, onde ele é negociado a R$ 279. Tá certo, então, e para o arremate da função, falta só fazer a recitação do versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para esta semana foi Lugar de Viver. Então, vai ouvindo. Esta paineira lindeira do meu ranchinho é minha companheira desde quando eu podia abraçar seu tronco sozinho. E nessa ribeira, onde a vida escorre ligeira, o tempo passou e engrossou meu couro e a casca dela. Da janela eu vi o sertão demudar, veio gente de fora e gente daqui foi embora para nunca mais voltar. O vento trouxe chuva e tempestade, mas eu fiquei, porque foi na sombra da paineira pioneira que eu plantei minha felicidade. É isso, gente. Então vou ficando por aqui, mandando um grande abraço, desejando um excelente final de semana para todo mundo e devolvendo a vez de falar para o meu companheiro Vinícius Marra. Muito obrigado, Sidney. Boa noite para você e um ótimo final de semana. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até segunda.